Aqui é o comentário de Ezequiel. O capítulo é o 20. Não, o capítulo é o 28. Do 20 ao 26. Oráculo contra Sidom e mensagem de esperança para Israel. No caso, eu parei no capítulo 28. Eu pensei que eu tinha parado no capítulo... Eu pensei que eu tinha parado no outro capítulo. Mas eu parei também no 28, versículo 19. E vou retomar no capítulo 20, no 28, no versículo 25 ao 26. Oráculo contra Sidom e mensagem de esperança para Israel. Sidom, com os seus 2 ancoradouros, ficava na costa, aproximadamente 40 quilômetros ao norte de Tiro. Envolveu-se com Tiro na revolta contra Nabucodonosor em 594/3 a.C., Jeremias 27:3. Mas foi subjugada por ele alguns anos mais tarde. Aqui a cidade é ameaçada com o castigo da peste e da espada. A conhecida fórmula de reconhecimento é usada nos versículos 22 e 23. A fórmula de reconhecimento é também usada 2 vezes, 24 e 26, no breve trecho da restauração de Israel, que é anexado às palavras de condenação de Tiro e Sidom. Tanto na misericórdia quanto no juízo, Javé manifesta a sua glória para que todas as nações possam vê-la. Salmos 98, 2. 7. Oráculos contra o Egito. Aqui sim, que é o capítulo 29, do 1 ao 32. Como nos dias em que o Império Assírio se estendia até a região costeira do Mediterrâneo, Isaías 31, do 1 ao 3, assim também na época da hegemonia babilônica, os egípcios dependiam dos seus vizinhos sírio-palestinos para livrá-los de apuros e constantemente os incitavam a se revoltar contra os seus senhores da Mesopotâmia. Foi com o apoio dos egípcios que Zedequias renegou a sua aliança com a Babilônia. Confira 17:15. Quando Jerusalém foi cercada, o faraó Ofra, chamado Apries pelos gregos, 589 a 570 a.C., provocou uma digressão que levou à suspensão temporária do cerco, mas logo retirou as suas forças. Jeremias 37:5. Foi aproximadamente nessa época que esses oráculos foram proferidos. Letra A, oráculo contra o faraó, 29, do 1 ao 16. A data é 7 de janeiro de 587 a.C. Versículo 3. Você, grande monstro, assim como o Egito foi retratado como Raabe, o monstro do caos, Salmos 87:4 e 89:10, Isaías 30:7. O faraó foi retratado como Leviatã e seu dragão associado, tradicionalmente morto e dado por comida às criaturas do deserto. Salmo 74:14. Mas aqui Leviatã se torna um crocodilo, Jó 41:1, fisgado por um gancho gigante e lançado em terra seca para ser devorado por bestas e aves de rapina. O Nilo é meu, a arrogância é a derrocada do faraó, como foi do rei de Tiro. Versículo 4, com todos os peixes, os súditos do faraó. Versículo 7, você rachou e rasgou os ombros deles, neb melhor, axilas. A mesma crítica de falta de confiabilidade foi expressa pelo assírio Rabsaqué, mais de um século antes, 2 Reis 18:21. Versículo 10, desde Migdol até Sevene, Assuã, da NTLH, desde a fronteira da Ásia até Sevene, a primeira catarata do Nilo, o limite meridional do Alto Egito. Ao sul de lá estava a Etiópia, ou Núbia. A NVI tem a transliteração Cuxi na nota de rodapé.
A desolação de 40 anos com o despovoamento do Egito, versículo 10 a 13, não ocorreu acerca do não cumprimento dos piores predições de condenação contra Tiro e Egito. H.L. Ellison, Ezequiel the Man and His Message. Versículo 14, Alto Egito. B. Egito, uma recompensa pelo trabalho realizado em Tiro, versículos 29 capítulo 29, do 17 a 21. A data desse oráculo, o último dos oráculos datados de Ezequiel, é 26 de abril de 571 a.C., aproximadamente um ano após o término do cerco de Tiro. Visto que Nabucodonosor não obteve nenhum lucro digno de nota do seu cerco de 13 anos contra Tiro, ele vai recuperar suas perdas no saque do Egito, cuja ajuda a Tiro pode ter fornecido o casus belli, ou seja, ter causado a declaração de guerra. Versículo 18. Toda a cabeça foi esfregada e todo o ombro foi esfolado, em virtude do carregamento de equipamentos e suprimentos para operações militares. Versículo 20. Eu lhe dei o Egito. Nabucodonosor invadiu o Egito em 568/7 a.C., mas os registros que sobreviveram não indicam a extensão da sua vitória. Como o oráculo contra Sidom, 28, do 24 ao 26, esse oráculo termina com uma palavra de encorajamento para Israel. Versículo 21, o poder, Hebreus, chifre, um símbolo de força. Confira em Samuel 92, 10 e Lucas 1, 69. Abrirei a minha boca, abrirei a tua boca. Confira 24, 27. Letra C, o juízo do Egito. Versículo 3, o dia do Senhor para o Egito será o seu tempo de juízo. A Etiópia, Cuxi, era usada como paralelo do Egito desde a dinastia da Etiópia. 25ª, 715 a 663 a.C. Isaías 20.3. E aí vai dando referências. Desde Migdol até Sevene, confira 29:30. Versículo 9, mensageiros. Confira Isaías 18:2. Estes mensageiros navegam Nilo acima em navios para assustar, advertir o povo da Etiópia, pois ele é complacente em relação à destruição iminente. Versículo 11, a nação mais impiedosa, 28.7. E acerca do sentido geral, 29, 19 a 20. Versículo 12, eu secarei os regatos do Nilo, o delta, Isaías 19.5, do qual dependia a vida do Egito. Versículo 3, os ídolos e as imagens são grandes homens e príncipes, na Septuaginta, de onde fidalgotes e jovens príncipes na Nebe. Mênfis, a BJ translitera o hebraico e traz Nof, a capital do Baixo Egito, a 25 quilômetros ao sul do Cairo. Não haverá mais príncipe de uma dinastia nativa egípcia. Essa foi a situação durante muitos anos após a conquista do Egito pela Pérsia em 525 a.C. Versículo 14, Alto Egito. A BJ traz Patros, também em 29:14, Zoan, Tanis. Em outros lugares, Avares, fundada pelos Ixos, confira 1720 a.C., Números 13, 22, mais tarde reconstruída como uma fortaleza da fronteira por Ramsés II. Êxodos 1:11. Tebas, a BJ translitera o hebraico e traz No. Na 3.8, a capital do Alto Egito. Versículo 15, Pelúsio, uma fortaleza na fronteira perto do Mediterrâneo, no canto nordeste do delta. Tebas aqui seria melhor Mênfis, segundo a Septuaginta, Sinaneb, Nof. Versículo 16, Pelúsio, aqui melhor seria Sevene, Assuã, segundo a Septuaginta, Mênfis estará em constante aflição, Nebe, e as águas da enchente irromperão sobre ela. Versículo 17, Heliópolis, a 10 quilômetros a nordeste do Cairo, Bubastis, atual Telbasta, a 65 quilômetros a nordeste do Cairo. Versículo 18,
Táfnis, conhecida dos gregos como Daphnae. Daí a atual Tel Defné, da zona do Canal. Foi o cenário do oráculo do juízo de Jeremias contra o Egito. Jeremias 45, 8, 13, que pode ter se cumprido em 568/7 a.C. Letra D, o braço quebrado do faraó, 30 do 20 ao 26. A fraqueza do Egito é descrita em termos de uma fratura do braço de faraó que o incapacitaria de usar a espada. A data, versículo 20, é de 29 de abril de 587 a.C. A queda do braço armado do faraó talvez tenha sido a derrota do seu exército que tentou aliviar o cerco de Jerusalém, 17:17. Ele já não estava em condições de ir à batalha contra os babilônios e o ataque posterior deles contra o Egito seria como quebrar o seu outro braço. Versículo 21, enfaixado para sarar Nebe, seguindo a Septuaginta com emplastro e bandagem. Letra E, a queda de Cedro, 31 do 1 ao 18. Este oráculo, datado de 21 de junho de 587 a.C., é introduzido com a descrição poética do surgimento e queda do Império Assírio em termos de um majestoso cedro do Líbano. O cedro, nutrido pelos veios de água mais profundos, florescia em esplendor imperial e provia abrigo para aves e animais do campo, como a árvore que o rei da Babilônia viu nos seus sonhos em Daniel 4:10. Nenhuma árvore no Éden, o jardim de Deus, se comparava a ele, mas em virtude da vaidade e da arrogância, ele foi derrubado por decreto divino. E o faraó é advertido de que o que aconteceu com a Síria 25 anos antes logo vai acontecer a ele. Versículo 3, considere a Síria. O TM traz: observe a Síria. A BJ emenda para tu és como um cedro, mas a Síria tem apoio na Septuaginta e é mantida nela Nebe. Mantida pela Nebe, quer dizer. Versículo 11. Governante das nações, Nabucodonosor, como em 29, 19 e 20, 30 do 24 a 25, de acordo com a sua maldade. Aqui a realidade histórica invadiu a linguagem da parábola, versículo 12, a mais impiedosa das nações estrangeiras, 28:7 e 30:11. Os babilônios que haviam se associado aos medos na destruição de Nínive em 612 a.C. vão derrotar o poder do Egito, versículo 14. Nenhuma outra árvore chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto. A queda do Egito vai advertir a outras nações a que não aspirem grandeza excessiva e a lembrarem de sua própria mortalidade. O parágrafo final, versículo 15, 18, combina as terminologias parabólica e literal. Assim como se descreve a floresta caindo em lamento pela queda do grande cedro, a queda do Egito vai fazer as nações tremerem. Versículo 16. Versículo 17. Seus aliados entre as nações, é melhor traduzir com a Nebe por foram espalhados entre as nações. As referências à sepultura e à cova, onde o rei do Egito jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Versículo 18 antecipam os oráculos de 32, 17 ao 32. F. Mais um oráculo contra o faraó, 32, do 1 ao 16. A primeira parte desse oráculo reproduz as figuras de linguagem do versículo 29, do 1 ao 5. Aqui o faraó também é comparado ao monstro parecido com um dragão, Tonim, ou crocodilo com o seu habitat no Nilo. Pego dessa vez com rede e não com gancho, como em 29.4, no arrastão divino e lançado em terra para servir de presa para aves e animais do campo. Versículo 1. 12º ano, alguns manuscritos da Septuaginta e da Siríaca trazem 11º ano, que resultaria
na data de 15 de março de 586 a.C., em vez da data menos provável de 3 de março de 585 a.C. Versículo 2. Um leão, um leãozinho, no literal, leãozinho hebraico é kepir, adequado o bastante para o energético Ofra, embora a transição para monstro seja abrupta. O monstro nos mares, Isaías 27.1. Mas aqui o mar é o Nilo, como em Na 3.8. Eu acho que é Na 3.8. Na 1, né? Versículo 3. Com uma imensa multidão de povos, os peixes de 29.4. Versículo 7. Cobrirei o céu. Na profecia bíblica, essa escuridão com frequência é concomitante com as convulsões políticas. Isaías 13:10. A segunda parte do oráculo repete o conteúdo da primeira em termos não simbólicos. O juízo divino contra o Egito vai assumir a forma da invasão babilônica, com a matança e o cativeiro resultantes. O Nilo vai fluir calmo e claro, intocado a partir de agora por homens ou animais. Versículo 12. Mais impiedosa das nações, repetição de 28.7, 30.11 e 31.12. 16. O lamento ilustrativo da floresta do Líbano pelo cedro caído em 31.15. G. O Egito no submundo, 32, 17 ao 32. O próprio profeta recebe a ordem de cantar o cântico fúnebre do Egito. Versículo 18. A nação que perdeu a sua identidade independente é comparada a um antigo potentado no mundo dos mortos. Desprovido de vitalidade, poder e riqueza. Confira 26:20. Versículo 17. 12º ano. A Septuaginta acrescenta do primeiro mês. A data é 27 de abril de 586 a.C. Versículo 18. Cova. Bor. Como em 26:20. Sinônimo da sepultura. Versículo 21. Sheol. Versículo 12. Os incircuncisos, os egípcios, eram circuncidados, mas a sua circuncisão não lhes presta para nada no Sheol. Lá eles precisavam viver lado a lado com os incircuncisos, assírios e outros. Versículo 21. Os poderosos líderes dirão ao Egito, os Elegiborim, plural de El-Gibor, traduzido por poderoso Deus em Isaías 9:6, que ainda exercem alguma autoridade até mesmo no Sheol. Versículo 27. Marcam a chegada do Egito, tornam-se tão fracos quanto o restante dos mortos impotentes. Nebe, Isaías 14, do 9 ao 10. Entre eles está a Síria, destruída em 612 a.C., apesar do pavor que haviam espalhado entre as nações. Versículo 22 e 23. O Elão também está lá, derrotado pelos assírios em 645 a.C. Meseque e Tubal, 27:13, haviam participado da invasão dos citas em 626 a.C., o que causara grande pânico na Síria e na Mesopotâmia. Eles agora também estavam em paz. Versículo 26. Os guerreiros que caíram talvez sejam os Nefilins. Gênesis 6:4, Números 13:33. Esses heróis da antiguidade haviam recebido um sepultamento militar honroso, ao contrário daqueles cuja queda é celebrada neste cântico fúnebre, e podem ser idênticos aos líderes poderosos do 21, Edom, versículo 29, e os príncipes do norte, incluindo os sidônios, versículo 30, e outras potências fenícias também chegaram ao Sheol antes do Egito. Chegaram ao Sheol antes do Egito. Versículo 30. Eles jazem incircuncisos. Melhor ler com os incircuncisos os fenícios, como os egípcios praticavam a circuncisão. 28.10. Ou 28:10. Versículo 31. O faraó,
os verá e será consolado, um governante que nutria ambições militares e governante que nutria ambições militares e imperiais na terra, não pode se queixar de não encontrar companhia à altura no Sheol. Oitavo, a esperança da restauração, vai de 33, do 1 ao 37. O compromisso da sentinela. O comissionamento da sentinela, versículo 33, capítulo 33, do 1 ao 20. Essa seção é uma transliteração literária dos oráculos contra as nações estrangeiras. 25, do 1 ao 32. Para a notícia da queda de Jerusalém e as mensagens de restauração que se seguem, restaurações que se seguem. Grande parte do material já apareceu em contextos anteriores do livro, mas aqui tudo é apresentado presumivelmente em sua forma original como uma unidade literária. Versículo 2. Quando eu trouxer a espada contra uma terra, o ataque militar é uma forma de visitação divina. A designação e responsabilidade de uma sentinela em tais circunstâncias são esboçadas em termos gerais nos versículos 2 a 6. Nos versículos 7 a 9, o profeta é designado sentinela para a nação de Israel. Esses versículos já apareceram em 3, do 17 ao 19. Versículo 10. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós. Essa queixa proporciona a ocasião para o encorajamento que vem logo em seguida. Versículo 11. Não tenho prazer. O paralelo em 18:23 é dado de forma retórica. Teria eu algum prazer? Os versículos 12 a 20 foram antecipados em 18:21-30. Esse tom evangélico é especialmente adequado para a situação presente de Israel. A lembrança dos pecados dos seus pais e dos seus próprios, bem que poderia tê-los levado ao desespero, se não fosse pela certeza de que o passado pode ser esquecido e um novo começo pode ter feito. Número 2. Notícias da queda de Jerusalém, 33, do 21 ao 22. A data do TM, 8 de janeiro de 585 a.C., é surpreendentemente tardia, vista que Jerusalém havia caído em 29 de julho de 587 a.C., aproximadamente 18 meses antes, Jeremias 39, 2. Algumas evidências, inclusive alguns manuscritos hebraico e da Septuaginta, a versão siríaca, trazem o 11º ano, em vez de 12º ano. A data seria, então, 19 de janeiro de 586 a.C. Versículo 22. A mão do Senhor estivera sobre mim. Confira
Ponto 3. E eu não me calei, mas na época do cerco da cidade, Ezequiel tinha recebido a palavra de que quando o fugitivo lhe trouxesse a notícia de sua queda, a sua boca seria aberta. 24.25. Essa promessa agora se cumpriu. 3. Advertência que foram deixados em Judá. Capítulo 33, do 23 ao 29. Os que foram deixados em Judá depois da deportação eram um remanescente lamentável, o restante dos mais pobres da terra, Jeremias 52:16, mas a seus próprios olhos eram muitos em comparação com Abraão, que era apenas um único homem e mesmo assim possuiu a terra. Daí eles consideravam que a partir de então a terra era deles como propriedade. Confira 11:15. Contudo, o futuro não pertencia a eles, mas a seus irmãos exilados. Eles mesmos estavam destinados a ser diminuídos ainda mais pela espada, animais selvagens e peste. Em virtude de sua persistência nas coisas repugnantes, morais e culturais, como as que foram denunciadas anteriormente em 18, do 10 ao 13, houve uma deportação posterior de judeus em 583/2 a.C. Jeremias 52:30. Versículo 25. Vocês comem carne com sangue, algo proibido para a humanidade, em Gênesis 9:4. E para Israel em Levítico 17:10, etc. O correlato disso em Ezequiel 18:11 é comer nos santuários que há nos montes. Versículo 28. Os montes de Israel, 6.2. 4. A admoestação dos exilados, 33, do 30 ao 33. Somente os que verdadeiramente amassem Deus poderiam possuir a terra, e mesmo os exilados tinham um longo caminho a percorrer antes de estarem preparados para a restauração. Eles gostavam de ouvir o oráculo mais recente de Ezequiel, versículo 30, mas não guardavam as suas palavras no coração. Estavam mais preocupados com ganhos pessoais. Versículo 31. Eles ouviam o que ele dizia, como alguém ouvia com prazer um belo cantor ou um instrumento bem afinado. Mas isso não fazia diferença prática para a sua conduta. Versículo 32. Mas a sua mensagem viria a se cumprir, e então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Versículo 33. Confira 2.5. Então aqui já vai entrar, o próximo vai entrar no capítulo 34. Então aí eu paro aqui no final do capítulo 33, e na outra leitura será cerca do capítulo 34 em diante.